Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história complexa. A história dos produtos químicos que, de certa forma, sustentam o nosso sistema alimentar. É uma jornada de inovação incrível, sem dúvida, mas que também traz riscos que a gente precisa e muito entender. 190%. Que número, hein? Mas o que será que ele significa? Pois é, esse foi o crescimento do mercado brasileiro de defensivos agrícolas nos últimos anos. É um salto gigantesco que coloca o Brasil bem no centro dessa discussão. Só que para a gente entender de verdade o peso desse número, primeiro a gente precisa alinhar o vocabulário, sabe? Falar a mesma língua quando o assunto é segurança. Então vamos direto ao ponto. Para ter uma conversa séria sobre defensivos agrícolas, a gente precisa concordar com o que algumas palavras-chave significam. Elas são a base de tudo que vem pela frente. Primeiro de tudo, risco. Risco não é uma certeza, tá? É uma probabilidade. É como se fosse a chance de algo dar errado quando o produto é usado de um jeito específico. E a segurança? Bom, a segurança é exatamente o outro lado da moeda. É o que a gente busca, né? A possibilidade de que, usando um produto do jeito certo, o dano simplesmente não aconteça. É o oposto do risco. Agora, um conceito importantíssimo: toxicidade. A toxicidade é uma característica, digamos, intrínseca de uma substância. É como a cor dela ou o peso. Não muda. Um produto é ou não é tóxico por natureza. Ponto. Mas calma, só isso não conta a história toda. E aqui está a peça que liga tudo, a exposição. Um produto pode ser super tóxico, mas se não houver contato com ele, não existe risco. É essa combinação, toxicidade mais exposição, que cria o perigo real. Entender isso é a chave de tudo. Essa luta contra as pragas nas plantações não é de hoje, não. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como nossos antepassados lidavam com esse mesmo problema muito antes de existirem os laboratórios modernos. Olha, a jornada do controle de pragas é longa. Começou lá atrás com minerais bem simples, como o arsênico, que os romanos já usavam. Depois passou para soluções tiradas da própria natureza e finalmente chegou nos primeiros produtos comerciais que eram, bem tóxicos. Durante séculos, a resposta estava nas plantas. Substâncias como as piretrinas, por exemplo, extraídas de flores como o crisântemo, eram inseticidas poderosíssimos. A própria natureza tinha seu arsenal químico. Mas aí a indústria entrou em cena e deu um passo além. A primeira leva de defensivos agrícolas comerciais era toda baseada em metais pesados. Eram eficazes? Sim, mas hoje a gente sabe o quão tóxicos eles eram para tudo, para o solo, para os animais e, claro, para as pessoas. Então, de repente, tudo mudou. Um conflito global acabou sendo, sem querer, o grande catalisador de uma revolução na agricultura, uma que mudou para sempre o jeito como a gente produz comida. O ponto de virada veio de um lugar totalmente inesperado. Uma única molécula, que nasceu da indústria química em tempos de guerra, estava prestes a redefinir completamente o controle de pragas. E aqui está ele, o DDT. Durante a Segunda Guerra Mundial, descobriram seu poder inseticida extraordinário. Era barato, super eficaz, parecia uma solução mágica para controlar insetos, tanto na saúde pública quanto na agricultura. E esse ponto aqui é fundamental para a gente entender aquela época. A mentalidade era: primeiro a gente faz, depois a gente vê no que dá. O poder dessa nova ferramenta era tão impressionante que ela foi usada em massa muito antes de qualquer um entender as consequências de longo prazo. Um dilema que, aliás, a gente vê se repetir até hoje com novas tecnologias. Agora, vamos dar um salto no tempo direto para os dias de hoje e ver como essa revolução química se desenrolou por aqui, no Brasil, transformando o país nesse gigante agrícola que conhecemos. Lembra daquele número lá do começo? Então, agora ele faz mais sentido. Enquanto o mercado mundial cresceu 93%, o brasileiro simplesmente disparou 190%. O gráfico não deixa dúvida do tamanho da aposta do Brasil nessa tecnologia. E o resultado é esse aí. Desde 2008, o Brasil passou os Estados Unidos e se tornou o maior consumidor de defensivos agrícolas do planeta. A escala da operação por aqui é imensa. Só que existe um custo humano global que a gente precisa levar em conta. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho estimam que aconteçam 7 milhões de casos de intoxicação por defensivos agrícolas, tanto agudos quanto de longo prazo, todo santo ano no mundo. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como a gente lida com esses riscos hoje? Vamos dar uma olhada em como as autoridades tentam classificar e, principalmente, comunicar o perigo desses produtos.
Então, como é que quem está lá no campo, ou até mesmo qualquer pessoa, pode saber o nível de perigo de um produto? Pois é, existe um sistema para isso. E o legal é que esse sistema é super visual, feito para bater o olho e entender na hora. Funciona assim: se a faixa no rótulo for vermelha ou amarela, atenção máxima. São os mais perigosos. E nos dois casos vai estar escrito ali em letras garrafais, perigo. Agora, se a faixa for azul, o aviso é cuidado, o que significa que o produto é menos tóxico. E por fim, a faixa verde é usada para os produtos não classificados. É um jeito bem direto de comunicar o risco ali no rótulo mesmo. E assim, a gente volta ao começo. A história dos defensivos agrícolas é a história de uma ferramenta poderosa, poderosa demais. Ela ajudou e muito a alimentar o mundo, mas carrega riscos que hoje a gente entende muito melhor. A questão que fica não é se devemos ou não usar essa ferramenta, mas sim, como. Sabendo de tudo que a gente sabe hoje, desde o DDT até esses 7 milhões de casos de intoxicação, será que estamos fazendo o suficiente para dominar os riscos que nós mesmos criamos?